Olá e bem-vindos amigos da comunidade Power Builder. Continuando com o tema que vimos na semana passada, hoje também veremos a paginação de registros de uma Web API, da geração de sentenças SQL dinâmicas. Quer dizer, nós basearemos em modelos fixos C# que vêm de uma data window. Agenda. Em nossa agenda vamos repassar Snap Object, em especial a função Select. Analisaremos a classe SQL Builder para produzir sentenças SQL dinâmicas que incluam paginação. E finalmente, uma demonstração. Como vimos no vídeo anterior, Snap Object é um ORM muito versátil. Implementa a partir do objeto de conexão, ou seja, o Data Context, uma série de funções que geralmente estão agrupadas em interfaces C#, tal qual SQL Model Mapper e SQL Executor. Neste vídeo falaremos uma função que está dentro da interface SQL Executor, que se chama Select. Esta função é bem prática porque admite uma corrente string que deve conter a sentença SQL Select. Depois de executar a sentença, o objeto devolve o result set em um list, em um iList, com um modelo de dados. A vantagem desta função é que pode devolver um tipo de dado chamado Dynamic Model. E como seu próprio nome indica, o modelo se gera dinamicamente com a estrutura do result set. Os modelos dinâmicos são ideais quando não temos uma estrutura previamente definida ou guardada como uma classe tipo modelo em nossa Web API. A classe SQL Builder representa um objeto que é utilizado para construir uma sentença SQL Select. E hoje os métodos que veremos nesse tutorial são Select Page to SQL String. Para construir uma sentença SQL, primeiro utilizamos a notação select ou função select. E dentro dos parênteses colocamos os nomes dos campos que esperamos dentro do result set. Logo colocamos .from e a continuação o nome da tabela ou tabelas que vamos utilizar dentro da sentença SQL. Também podemos aninhar, por exemplo, um where, um order by ou outra instrução SQL. Então também dentro desta classe SQL Query Builder, também a função page nos permite igualmente com a função load by page que vimos no vídeo anterior, colocar dois parâmetros, primeiro o valor do primeiro registro que vamos receber da paginação e logo o tamanho da página. Finalmente, para que possamos obter a sentença SQL e enviar à base de dados, utilizamos o .to SQL String e entre parênteses colocamos o objeto conexão Data Context. E aqui podemos ver algo interessante, porque o objeto Data Context já tem uma conexão a uma base de dados e pode ser SQL Anywhere, SQL Server, pode ser um Oracle ou uma base de dados. Então, esta função toSQLString vai gerar a instrução, incluindo a instrução de paginação, acessa a base de dados que estamos neste momento conectados. Bom, vamos ver isso com mais detalhes na demonstração. Aqui em Snap Develop, vamos adicionar uma nova função que explicamos. Declaramos na classe de serviço uma função que devolve um iList. Como mencionei, não vamos trabalhar com modelos fixos, mas com modelos dinâmicos. Colocamos o nome da função
Sales Dynamic CModel Page, e também neste caso os argumentos se repetem, né? O número do índice da primeira página e logo o tamanho da página. Uma vez definido o cabeçalho, ou seja, a assinatura da nossa função, gravamos e vamos na classe implementadora de serviço. Ele vai devolver um whitelist Dynamic Model. Vamos na classe serviço e no final colocamos a assinatura, que vamos trabalhar com essa classe pública, e vamos incluir o código. Primeiro, o índice do primeiro registro da página, que vou processar neste momento. Por exemplo, se eu quero capturar a segunda página de 10 em 10 registros, então o primeiro registro será o índice número 10. Por isso que eu faço esta operação. Façam as contas e verão que posicionamos no primeiro registro da página e logo indicamos qual vai ser o tamanho da página. Depois incluímos uma nova variável que vai se chamar SQL Builder e vamos instanciá-la. Logo declaramos uma variável string SQL para guardar a sentença SQL que vai gerar. E já com a classe SQL Builder, minha variável SQL Builder, realizo a seguinte operação: select, entre parênteses, os nomes dos campos que desejo recuperar. Neste caso, vou recuperar as primeiras 6 colunas do data window que tenho, para aproveitar a aplicação cliente que já tenho criado. Colocamos os primeiros 6 registros, utilizamos from e no caso o nome da tabela, Sales Orders. Agora já tenho o select, mas ainda não tenho a execução do select. Para executar o select, primeiro, antes de executar, tenho que indicar que eu quero que seja feito a paginação. Não quero capturar todos os registros. Como faço isso? Como vou fazer? SQL Builder Page Current Index Page Size. E o retorno do SQL Builder to SQL String do Data Context. Aqui a gente vai exibir na console o SQL que está sendo executado, e aqui eu faço a execução do select. É uma lista que vai retornar os itens do Data Context SQL Executor.select Dynamic Model do SQL, que retorna os itens. E já com isso, um efeito de paginação para obter o query que se vai executar na base de dados, que eu tenho que exportar ou gerar uma syntax SQL que vai ser lançada da base de dados. Então eu utilizo aqui a variável SQL, que é uma string também SQL Builder, e nesse caso a função toSQLString. E a continuação tenho que indicar o objeto de conexão, Data Context. Tem o objeto de conexão a base de dados SQL Server, e com isso já tem a sentença SQL para pegar na base de dados, incluindo a paginação. E podemos escrever no console writeline, vamos escrever precisamente esta syntax que se gerou para poder visualizar o que finalmente se está executando na base de dados. Logo tenho que declarar uma variável, neste caso vamos chamá-la também de itens, vamos declará-la com um whitelist de tipo dinâmica, e a continuação agora sim utilizamos o Data Context novamente, o SQL Executor que comentei e a função select. Vou indicar que neste caso vamos trabalhar com o modelo dinâmico e vamos executar esta corrente, essa string SQL. E com isso já temos a execução de nossa sentença SQL, incluindo paginação, incluindo modelo dinâmico, e somente falta retornar os itens, a função da classe controladora. Seguramente que vai chamar esta função, certo? Vamos gravar e agora vamos abrir a classe controladora. Praticamente vamos reutilizar tudo que é o anterior, assim eu vou fazer um copy paste, eu já fiz, e a função do mesmo nome, que é o Sales Order Page, eu copiei e aqui altero Sales Dynamic Model retorna, o Page Index e o Page Size igual, e aqui retorna o Dynamic Model. E com isso já temos a nossa implementação. A continuação vamos executar o Web API e vamos chamar Sales Dynamic Model 1 de 5, está aqui. Já temos a paginação de 1 de 5, por exemplo, e vamos na paginação, na página 2 de 5, tá aqui, e vamos na paginação 3 de 10.
E temos o mesmo resultado, mas agora com uma sentença SQL dinâmica. Vamos ver agora, aproveitando nossa aplicação cliente, que temos para fazer a chamada a esta função. Aqui no Open da aplicação anterior, estamos trocando para Sales Dynamic Model, página 1, 10 itens. E no clique do Picture Button, trocamos o exemplo para Sales Dynamic Model Page. Power Builder também podemos ter o mesmo exemplo. Modificamos o Open, né? Agora trabalhamos com a função dinâmica no clique do botão e executamos nossa aplicação. Devemos ressaltar algo interessante, é que estamos capturando nesse caso os 6 primeiros campos da DataWindow. Não todos os campos, como vemos aqui. Então a função import JSON, ele respeita a ordem e não tiver mais campos, nesses campos vai estar colocado como nulos. Serve de ajuda para um exercício, caso um relatório, quando necessitamos trazer todos os dados de uma DataWindow grande, mas somente os primeiros. Já com esta função podemos fazer esse trabalho. Vamos executar. Aqui, executando a primeira página, os registros nulos, os outros campos. A próxima página, mais 10 registros, ok, e mais 10 registros. E assim checamos que estamos fazendo a execução da nossa Web API. Vemos aqui no console, select sendo executado, essa sentença SQL que está sendo lançada na base. Aqui nessa sentença SQL, importante é ressaltar o uso do caso do SQL Server, o uso das funções rollNumber e over, que em conjunto permite particionar todo um result set data em blocos, nesse caso em blocos de 10 registros cada um. Bom, vimos como podemos atualizar nossa Web API, incluindo modelos dinâmicos, incluindo sentenças SQL, e como finalmente se executa por detrás quando chamamos a função da Web API. Muito obrigado, e com isto estamos completando este tema de particionamento de registros de uma Web API. Até o próximo vídeo e muito obrigado.